Fala galera, estou eu aqui testando todos os tipos de aplicativos para ver o que fica melhor para fazer as apresentações. E hoje eu estou aqui nesse Loom, vamos ver como é que ele funciona. Espero que esteja gravando bem. Depois até eu quero escutar vocês. Essa bolinha aí, obviamente, hoje eu estou fazendo ela grande e tem uma outra funcionalidade aí que me permite diminuir ela e tudo mais. Isso aí eu vou aperfeiçoando com o passar do tempo, tá bom? Bom, vamos hoje falar sobre extinção de espécies e espécies exóticas. A parte de extinção de espécies a gente já abordou um pouco na aula passada, e aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. E aí a gente entra no conceito de espécies exóticas propriamente dito, tá? Bom, quando a gente fala de extinção de espécies, nós temos essa palavra, a espécie foi extinta. E o conceito que a gente tem é de que se ela foi extinta, ela deixou de existir e acabou na natureza, então, acabou no mundo, então, saiu, então, o último bicho morreu. Mas existem vários níveis em cima disso que são diferentes dessa extinção que a gente chama de extinção global, que é um dos conceitos. O primeiro dele é o que a gente chama de extinção local. A extinção local é quando você tem uma espécie que existe, por exemplo, num fragmento, ela existe em dezenas de fragmentos. Só que em um fragmento, seja porque ele foi destruído, seja porque ele sofreu degradação, seja porque a espécie ficou doente, seja porque pegou fogo, não importa nesse momento, a espécie foi extinta. Então ela deixou de existir naquele local. Isso pode ser um fragmento, pode ser uma pequena região, pode ser. Então, assim, mas aquela área, se ela não foi destruída, e sim aconteceu alguma coisa que levou a espécie a ser extinta, e ela existe em outros lugares, você vai poder gerar o processo de recolonização. Tá? Então, a extinção local não é uma extinção definitiva. Ela pode vir a recolonizar a área se houver uma qualidade de habitat, recurso, condições e assim por diante. Tá bem? Um outro nível muito parecido com o local, e é difícil da gente. Essa distinção aí, nem se preocupem muito, tá? Então, assim, o regional não é. É muito difícil de você dizer o que que é regional, o que que é local. Então, os conceitos são o mesmo. A espécie pode ser extinta, por exemplo, na região sul do Brasil ou em um determinado estado, mas ainda pode haver recolonização, se for o caso. E aí a gente vai para a extinção, que é aquela que a gente sempre imagina. A espécie deixou de existir, extinção global. Tá? Na extinção global, dependendo a espécie, se é um mamífero, se é um inseto, tem um tempo que se leva para que você possa definir que houve uma extinção global. Normalmente, se considera que a espécie foi extinta globalmente se ela deixa de ser vista por mais de 10 anos na natureza. Aí se considera. Mas, mesmo assim, várias vezes acontecem casos de que ela é considerada extinta e depois um pesquisador vai para um outro local e reencontra a espécie. Isso pode acontecer, porque existe uma máxima aí na parte de ecologia que diz que as espécies estão aonde o pesquisador está. Que é óbvio, tem vários lugares pelo mundo que os pesquisadores taxonomistas que conhecem as espécies nunca foram. Aí quando eles chegam lá, falam, olha aqui tem uma espécie. Por isso que muitas vezes você tem descrição de novas espécies de macaco, de grandes mamíferos, fora peixe, então nem se fala, inseto nem se fala, né? Bom, só que não é só isso que a gente tem em termos de extinção.
A gente tem o que a gente considera, a gente chama de extinto na natureza. Um caso clássico aqui no Brasil é a ararinha azul. Ela existe em vários criadouros pelo mundo, uns 200, 300, mas ao mesmo tempo ela não tem nenhum indivíduo na natureza. Existe um programa de reintrodução dessa espécie na natureza. Até agora ele não teve sucesso. Na verdade, assim, eu não estou acompanhando nos últimos 2, 3 anos, mas até esse momento não tinha. E então é uma espécie que continua existindo, mas somente em zoológicos, criadores, centros de recuperação, laboratórios de pesquisa e assim por diante. Né? Um tipo muito interessante é o ecologicamente extinto. Imaginem que, por algum motivo, uma população ou uma espécie, na verdade, aí vai depender, mas a espécie, todos os machos morrem e a espécie não consegue mais reproduzir. Ou não precisamos chegar ao caso de todos os machos. Nós podemos ter que, imagina uma população de 100 indivíduos, onde 95 são fêmeas e 5 são machos. Ah, que maravilha! O macho vai ter um harém. Só que vai haver, com o passar do tempo, um processo de intercruzamento muito grande, porque como você só tem 5 machos, a bagagem genética deles vai acabar se sobrepondo, ou seja, um filho de um macho vai acabar sendo cruzando com a prima dele ou com um tio. Existe muita relação de genes dentro desse processo. Então, a espécie é considerada ecologicamente extinta. Você pode ter alguns casos de, vamos imaginar o seguinte, a gente viu lá no começo com um nicho que as espécies têm um ponto ótimo, que normalmente é onde ela realmente reproduz, então, onde ela consegue atingir o momento da reprodução. Vamos imaginar que houve uma mudança climática ou o tipo de ambiente já não é mais tão favorável e a temperatura do ambiente ou é muito frio ou é muito quente. E com isso, você gera a impossibilidade da reprodução. Então, você tem muitos indivíduos que continuam envelhecendo, não conseguem reproduzir porque as condições não são favoráveis e ficam velhos. Eles ficam senis e param de poder reproduzir. Então você tem uma população grande na natureza, mas ela é ecologicamente extinta, porque ela não está reproduzindo. Tá? Ela vai continuar existindo e depois vai morrer, porque ela não conseguiu se recompor em termos de indivíduos. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre vulnerabilidade de extinção. Eu vou mostrar uma lista para vocês e quanto mais pontos dessa lista uma determinada espécie se encaixar, mais vulnerável ela é. Então, vocês vão ver, por exemplo, área de ocorrência limitada. Se nós pegarmos uma espécie que se encaixa apenas nela, área de ocorrência limitada, ela tem um nível de vulnerabilidade, mas ela não necessariamente é extremamente ameaçada. Só que cada um dos outros níveis, se ela for se encaixando em vários dos outros níveis, as coisas vai se tornando mais e mais vulnerável, tá certo? Bom, vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses níveis. Área de ocorrência limitada, veja, se você tem uma espécie que vive em todo o território brasileiro, a chance dela ser eliminada por degradação, fragmentação, destruição de habitat e tudo mais é muito baixa. Porque, na verdade, destruiu esse lugar, mas eu vivo em vários outros. Então, eu consegui ter uma área maior e uma baixa vulnerabilidade. Em compensação, se você tem uma espécie, eu vou falar algumas vezes nessa aula sobre uma espécie chamada de peixes anuais.
Peixes anuais são os peixinhos, tem muito no Rio Grande do, na verdade assim, desde a Argentina até o Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul tem muito. E eles vivem, se chamam peixes anuais porque ah, durante uma parte do ano, quando o ambiente está seco, não existe animais, tem só ovos no chão. Quando começou a chover, ele começa a acumular água, esses ovos eclodem, e conforme a água vai subindo, esses bichos se desenvolvem. Eu faço assim, mas eles são assim. Eles se desenvolvem, atingem a maturidade, eles são um R estrategista, eles crescem muito rápido para reproduzir. Quando a água atinge o máximo, eles reproduzem, o animal chega cresce e atinge de novo a maturidade, consegue reproduzir, solta os ovos que vão para o chão, nisso a água vai diminuindo, os ovos ficam no chão e os adultos morrem. Por isso que se chama peixes anuais, porque ele só vive um ciclo de vida de cada vez. Ele não tem 2 ou 3 ciclos de vida. Ele morre. Fica só os ovos. Várias dessas espécies, ela vive em áreas de, por exemplo, 1 hectare ou menos. São pequenas lagoas que sobem no inverno e ficam secas no verão. E assim elas mantêm esse ciclo de vida dos animais. Veja que uma lagoa dessa é muito fácil de ser drenada, de ser aterrada, de ser utilizada para agricultura. A área de vida dessa espécie é muito pequena. Sendo muito pequena, ela gera um risco muito grande à vulnerabilidade de extinção. Se você tem uma ou poucas populações, é aquilo que eu falei. Vamos imaginar de novo o peixe anual. Ele tem uma população dentro de um único lago. Morreu aquela, não existe outras que conseguem recolonizar. Se você tem várias, ou matou uma, ou degradou totalmente, acabou com esse ambiente, mas você tem 20, 30 outras populações, claro que ninguém deveria acabar com essa, mas elas continuam existindo. É um risco menor a vulnerabilidade de extinção. Agora, se você só tem uma, doença, incêndio, seca, tudo causa um risco muito grande para essa população. Tá? Populações pequenas, se você tem uma população de 2.000 indivíduos e uma de 200 ou de 20 indivíduos, e de repente existe uma praga que dizima metade da população. Uma doença, tá? Coronavírus de qualquer bicho, e dizima metade da população. E ela cai, uma cai para 1.000 e a outra cai para 10. É provável que essa de 10 vai ter um impacto muito maior e a chance dela se recuperar é muito menor do que a que sobrou 1.000. Tem muito mais indivíduos para poder se recompor. Então vejam que populações pequenas causam esse problema. Populações em declínio da mesma forma. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser por caça, pode ser por ocupação do habitat, degradação. Se a sua população, por falta de recurso, ela mesma não está sendo afetada diretamente, mas vamos imaginar que a presa dela está sendo muito consumida ou está sendo muito caçada. Aí a população entra em declínio. Então, se você tem isso, ela aumenta a vulnerabilidade de extinção. Baixa densidade populacional. Quando vocês vão ver que eu vou colocar essa junto com requerem habitats grandes e de grande porte. Essas 3 características são muito fortes, por exemplo, em animais territorialistas. Você pega, por exemplo, uma onça pintada. Ela tem baixa densidade, ou seja, ela para uma mesma área ela vai ter poucos indivíduos. Para vocês terem uma ideia, na Mata Atlântica, uma onça pintada pode necessitar de 200, 300 quilômetros quadrados. É muita área que ela precisa. Obviamente requerem habitats grandes, porque, veja, você pode ter uma densidade populacional para uma espécie, uma baixa densidade populacional para uma espécie de inseto.
que num fragmento de 1 hectare tem 10 indivíduos, baixíssima densidade populacional. Ele é muito pequeno, isso serve da mesma forma. Mas para unir esses três conceitos, densidade, hábitats grandes e grande porte, os felinos são muito bons para a gente usar de exemplo. Você tem um animal grande, que necessita de uma grande quantidade de recurso, muito recurso, e para que ele tenha essa quantidade de recurso, ele precisa de uma de áreas enormes. E para isso, ele faz o quê? Aquela reserva de mercado, demarca território e aí se transforma numa baixa densidade que ele tem. Se você pegar, por exemplo, no Pantanal, você tem uma densidade muito maior do que na Mata Atlântica para onça. Por quê? Porque a quantidade de recurso que você tem no Pantanal é muito maior também. Então você consegue diminuir a área, então ela deixa de ter, se na Mata Atlântica ela precisa de 200 quilômetros quadrados, eu não tenho certeza, mas quem sabe 50 quilômetros quadrados no Pantanal seja suficiente para onça, porque lá tem muito mais anta, muito mais capivara, muito mais cervo, muito mais jacaré e assim por diante, tá certo? Baixa capacidade dispersora. Aquelas espécies que não conseguem sair de um lugar para outro, elas acabam muito mais suscetível, porque se você não consegue, seu ambiente está empobrecendo e você não tem como se deslocar, porque nós vimos lá aquela questão de conectividade, tanto estrutural quanto funcional. Pensando na conectividade funcional, você tem uma espécie que o ambiente dela está se degradando. O se degradando pode ser, por exemplo, mudança climática. Uma área que era muito boa deixa de ser boa porque a temperatura subiu naquela região e a espécie gostaria de ir para outro lugar, mas ela não consegue se dispersar e com isso acaba morrendo. Migrantes sazonais, nós já falamos sobre migração lá atrás, e vamos pegar o caso justamente do nosso salmão, aquelas espécies de salmão que saem da água doce, vão para o mar e voltam para a água doce. Imagina o seguinte, o alevino saiu da água doce e foi para o mar. Passou 4, 5 anos no mar. Volta. Quando ele volta, instalaram uma usina hidrelétrica no rio dele ou uma fábrica que está jogando poluentes dentro do rio. Em questão de 3 ou 4 anos, você leva toda essa população à extinção. Se ela for uma população única, aí nós voltamos lá no início desse slide, você leva a espécie inteira à extinção. Então, migrantes sazonais sofrem muito com isso, porque eles precisam garantir. Existem algumas espécies de aves que saem do Polo Norte e vêm até o Brasil no período reprodutivo. Imagina que ela saia do Polo Norte, ela precisa de comida durante todo esse trajeto, chega aqui e não consegue reproduzir ou não tem comida. Ela não consegue voltar e morre. Então, em questão de pouco tempo, você mata uma população inteira porque você degradou um determinado ambiente. Baixa variabilidade genética, isso pode acontecer tanto naturalmente quanto através de problemas que nós mesmos podemos causar. A baixa variabilidade genética, por exemplo, você está vinculado muitas vezes com populações pequenas. Você pega 10 indivíduos ou 20 indivíduos e eles começam a fazer intercruzamento. Nós já falamos sobre isso lá em cima. Você tem um filho que casa com uma tia, que reproduz e depois a prima acaba namorando com o irmão dele e assim por diante. Mesmo no ser humano, pequenas vilas no interior da Amazônia, acontece muito isso. Você tem 50 pessoas muito aparentados, mas que acabam vivendo junto. E aí você tem a intensificação de doenças, malformação, demência, albinismo, tudo aquilo que é recessivo, que normalmente não aparece porque
para o recessivo você tem que encontrar 2 genes recessivos. No caso da, de pequenas populações, essa probabilidade aumenta muito mais. E aí você intensifica esse processo, na verdade. Então, nichos especiais. Vamos imaginar o seguinte: uma espécie que precisa vive há milênios dentro de uma caverna. Ela está adaptada. Dentro da caverna, gente, se vocês nunca tiveram a chance, é um ambiente muito legal, porque assim, é altamente estável. O próximo tópico, inclusive, fala justamente sobre isso. Vive em ambientes estáveis. Praticamente serve para os dois. Pegar o exemplo da caverna. Sem luz, umidade constante, não tem variação de umidade. O vento, as coisas não conseguem chegar lá para mudar aquela situação. Então, umidade constante, temperatura constante. Veja só, é um ambiente altamente estável. Então, a espécie que vive lá está adaptada a isso. Se por algum motivo caiu o teto da caverna e entrou luz, isso acaba com a espécie. Vai mudar a temperatura, vai mudar a umidade, vai mudar tudo. Então, assim, por que muitas vezes a questão de turismo em caverna tem que ser muito bem visto? O número de pessoas que pode. O simples fato, você vai lá, bota uma iluminação, bota 20, 30, 50 mil pessoas caminhando dentro dessa caverna. O nosso corpo muda a temperatura interna. O nosso suor muda a umidade. Ah, isso é balela. Não, não é balela. Ele funciona desse jeito. Então, com isso, você acaba mudando a estabilidade de um ambiente que favorece a existência de espécies. Essas espécies são altamente vulneráveis à extinção. E caçadas e consumidas. Aqui entra tudo: caça, pesca, extração de madeira, porque a extração de madeira, ela não funciona assim: vamos cortar a madeira e vamos usar tudo. A pesca não funciona assim: vamos pescar tudo e levar para ser vendido. É sempre ele destrói um monte para achar as espécies que ele deseja. É assim que funciona, tá bem? Passando para frente, vamos lá. Acabamos então, só para lembrar daquela lista, então, quanto mais itens a espécie estiver, se encaixar, ela mais vulnerável à extinção ela é. Então, se você pegar uma espécie, ela se encaixa em 2, tem um nível de vulnerabilidade. Se encaixa em 10, ela é muito mais vulnerável, tá? Para discutir a questão de extinção, existe a IUCN. A IUCN a tradução para o português seria União Internacional para a Conservação da Natureza. É um grupo de pesquisadores que não ganham nada, a pelo menos maior parte das pessoas que estão envolvidas, e que ajudam a fazer tomada de decisão em termos de conservação. Existem grupinhos. Então, assim, existe um grupo que trabalha com o tigre. Ele vai discutir políticas e conservação para o tigre. Tem um outro que faz para o chimpanzé. Tem um outro que faz para os micos, leões. Tem um outro que faz para tartaruga de água doce. Tem o outro para tartaruga marinha. Tem o outro para peixe-boi. E assim vai. Tá? Então, existem grupos em nível mundial que fazem uma discussão para se fazer uma tomada de decisão e identificar quais são as espécies mais ameaçadas de extinção em nível global. Para isso, eles criam esse negócio aqui. Eles definem, já é pré-definido essas classes, e aí vocês podem ver aí o criticamente em perigo e vulnerável é quando a gente diz que a espécie está ameaçada. Quando se encaixa dentro de um deles, é ameaçada. Os dois acima, extinta na natureza e extinta, já são um caso de extinção. E abaixo é quando a gente não consegue avaliar muito bem,
ou que ela foi avaliada, mas ela está nos dois níveis abaixo de ameaçada, quase ameaçada e menos preocupante. Tá bom? É assim que se distribui. Esse mesmo critério, no caso do Brasil, é adotado para diferentes níveis geográficos. Isso aqui é feito pela IUCN, para o mundo todo. Aí você tem, para o Brasil, a gente faz a mesma coisa. Então, dentro do território brasileiro, quem faz a análise das espécies ameaçadas é o Instituto Chico Mendes, e ele define como é que funciona. Eu já trabalhei com esse pessoal com a questão de tartarugas de água doce. Então a gente reúne 20, 30 pessoas, vai para um hotel, vai para uma pousada, para algum lugar, e passa lá 3, 4 dias discutindo espécie a espécie, qual o nível que ela deve se enquadrar. E aí, com isso, você define quais espécies são ameaçadas de extinção, tá certo? Só que isso não é feito simplesmente no bate-boca, tá? Ah, eu acho que essa espécie é ameaçada. Você tem critérios. Então, se vocês entrarem hoje no site da IUCN, vocês vão encontrar lá. A espécie tal é B4C2D1. Cada um desses parâmetros tem um tipo de significado: redução de população, distribuição geográfica, tamanho de população e assim por diante. Esses parâmetros é que vão determinar quem trabalha na área, bate o olho nisso e diz: ah, entendi por que essa espécie foi colocada em perigo. Porque ela tem uma distribuição geográfica de menos de 5% da área do mundo, tem um declínio de 20% a cada década. Existem parâmetros para você jogar lá dentro. E aí eles entram, são colocados dentro de um desses níveis de ameaça. Passando para outro ponto, e só para vocês entenderem um pouco o quanto que a gente está perdendo de animais no mundo, e usando uma coisa que a gente já aprendeu, nós falamos já sobre biogeografia de ilhas, né? Bom, biogeografia de ilhas, lá atrás eu comentei com vocês que ela foi elaborada para ajudar a estimar o número de espécies que existem em um determinado fragmento potencial. E se você pode fazer o contrário? Bom, eu tenho um fragmento desse tamanho, se eu perder área, quanto é que eu perco de espécies? Isso é uma possibilidade legal. Então, o que acontece? Eu fiz o cálculo ao contrário, pensando em perda de florestas tropicais, para a gente ter uma ideia de quanto que a gente perde de animais, ou de animais não, mentira, de biodiversidade no mundo, pensando em perda de área de floresta tropical. Então eu criei o seguinte cenário: se eu perco 1% de área por ano, das 10 milhões de espécies existentes, eu fui conservador tanto na área quanto no número. A gente acredita que o número possa ser de animais possa ser muito maior e o percentual de perda muito maior também. Então vejam que eu fui conservador. Aplicando a fórmula da biogeografia de ilhas, que eu não mostrei para vocês, mas que eu usei aqui, ele mostra que nós estamos perdendo de 20 a 30 mil espécies todos os anos. Só que esse mesmo número significa que nós estamos perdendo cerca de 68 espécies por dia, ou 3 a 4 espécies estão sendo extintas no período dessa aula. Vejam que aqui eu não estou falando que são 3 ou 4 espécies de mamífero, tá? É qualquer coisa. Pode ser uma bactéria, pode ser um inseto, pode ser uma planta, pode ser o que for. Mas nós estamos extinguindo das florestas tropicais, eu não estou usando o globo como um todo, provavelmente 3 a 4 espécies no período dessa aula. Tá bem? Mudando de assunto, ou não, muitas vezes, talvez vocês já tenham ouvido falar de espécies endêmicas.
E as pessoas consideram que espécies endêmicas são sempre mais ameaçadas de extinção. Primeiro, o que é uma espécie endêmica? A espécie endêmica se caracteriza por uma espécie que ocorre em um único lugar. Ela é endêmica daquela área geográfica. Dito isso, vejam, aquele peixe anual que eu falei para vocês lá atrás é uma espécie endêmica de uma poça d'água de 1 hectare. O endemismo dele bota ele em altíssimo risco, porque ele só existe ali, naquela pocinha. Se aquela poça for extinta, ele é extinto. Então, ele é endêmico de uma coordenada geográfica de uma área de 1 hectare. É um problema muito grande. Agora você tem espécies endêmicas do Brasil, como eu já falei. Existem espécies que vivem exclusivamente no Brasil, mas ela existe no Rio Grande do Sul até a Amazônia. Esse endemismo não leva diretamente ao impacto de conservação, tá certo? Então cuidem, porque muitas vezes, se vocês falarem com as pessoas, não, a espécie é endêmica, ela é muito ameaçada. Ela é ameaçada se o endemismo dela tiver uma área geográfica pequena. Ela vive só dentro de um parque nacional. Ela é ameaçada. Ela só existe no Parque Nacional da Serra do Cipó. Então, apesar do parque ser grande, o fato dela viver numa área de 100 mil, 200 mil hectares indica que ela é muito restrita, principalmente se a gente pensar em termos de aves, mamíferos, répteis, tá? Então ali a gente tem que cuidar, tá? É muito preocupante. Agora, não, ela existe em todo o cerrado, é um pouco menos preocupante, tá bem? Bom, e uma espécie exótica, que agora nós vamos entrar no outro assunto de, desculpe, de espécies exóticas. Isso é uma espécie exótica? É uma espécie exótica, mas não é a espécie exótica que a gente quer discutir. Nós aqui estamos discutindo espécies exóticas como essa, que, peraí, Alex, o nosso pardal é uma espécie exótica? É. O pardal é natural da Europa e foi trazido com portugueses, espanhóis, holandeses, assim por diante, nos navios. E solto aqui. E hoje, eu não sei se alguém já tentou fazer isso, mas eu não conheço o trabalho. Que eu tenho certeza absoluta de que, como ele é um fortíssimo competidor, ele já fez por exclusão competitiva a eliminação de uma série de espécies, porque ele ocupa o espaço de espécies nativas, tá certo? Então, ele é uma espécie exótica, a definição da espécie exótica é uma espécie que é liberada ou que chega ou que habita um determinado lugar que não é a sua área de distribuição inicial, a nativa, aonde ela realmente ocupou esse espaço. Vejam, se a ocupação se dá por um processo de dispersão natural, a espécie não é exótica. Agora, se ela aconteceu por um processo de difusão manipulado, que hoje em dia é o normal, você vai para países, olha, nossa, que planta bonita, vou pegar semente. Pega a semente, leva para o Brasil, acabou de trazer uma espécie exótica. Então, se ela vai se transformar numa praga ou vai continuar no seu vaso, plantado em casa e tudo mais, são outros processos, mas ela é uma espécie exótica. Estar aqui é uma espécie exótica, tá certo? E a gente tem que diferenciar uma coisa muito importante: espécie exótica e espécie exótica invasora. A espécie exótica, ela é introduzida num lugar,
No seu período de vida, ela pode causar sérios danos, mas ela morre e terminou o problema. A espécie exótica invasora, não. A espécie exótica invasora é o nome invasora vem, ou a definição de invasora vem pelo processo de reprodução. A espécie conseguiu se fixar naquele ambiente e se transformar em invasora. Então, veja, é isso que diferencia. Você pega, por exemplo, como eu comentei, você foi viajar para o exterior, pegou uma semente de planta, trouxe, botou ela num vaso e ela cresceu. Ou pior, né? Trouxe, nunca usou, olha para a semente e diz assim, joga lá no quintal, no vizinho, no mato, seja onde for. E ela cresce. Por quê? Porque ela encontrou condições que permitem que ela cresça. Crescer é uma coisa, conseguir reproduzir é outra. Você tem momentos diferentes dentro disso. Então, o que acontece? Você cresce, se desenvolve e não consegue reproduzir. Morre e acabou. Durante o período em que ela está crescendo, que ela está viva, ela pode causar problemas. E se for um animal, ele pode predar, ele pode, inclusive, passar doenças, ele pode causar uma série de impactos. Mas a gente sabe que o impacto será temporário, porque ele não vai conseguir se estabelecer. Isso é espécie exótica. Espécie exótica invasora é aquela que cresce, reproduz e se perpetua no ambiente. No momento em que ela se perpetua, ela está invadindo. E aí o problema passa a ser descontrolado. Todas essas aqui que eu estou mostrando para vocês, a primeira de cima é o caramujo africano. Ele foi introduzido em vários lugares do mundo para substituir o caramujo francês, o escargot francês, que era o petit alguma coisa, que era muito pequenininho. Aí eles pegaram, trouxeram o caramujo africano, mais carne, maior, só que ele fugiu e se transformou numa praga. Hoje, em várias cidades brasileiras, inclusive, as pessoas acham que o caramujo está lá, ele é um escargot, poderia estar sendo consumido, ele sobe pelas paredes de edifício e tudo mais, só que as pessoas acham que é uma lesma qualquer, poderia estar sendo consumido se quisessem, mas ele se transformou numa praga. Então, a tartaruga de orelha vermelha, vocês podem ver aí do lado assim que tem essa mancha do lado da cabeça, ela é muito parecida com a nossa, com o tigre d'água, que eu fiz meu doutorado. Só que é uma espécie muito mais voraz, é uma espécie muito mais agressiva, ela é típica dos Estados Unidos e foi utilizado como pet durante muitos anos e introduzido em vários lugares pelo mundo. É um problema de espécie exótica invasora. A rã, touro, também foi introduzida nos lugares para substituir as rãzinhas que as pessoas criavam e que eram mais nativas da região. Só que não tinha muita carne. Então a pessoa investia muito e tinha pouco retorno. Ou o preço era tão alto que não valia a pena, pouquíssimas pessoas consumiam. Aí trouxeram a rã touro. Só que esses animais fogem, e quando eles fogem, eles causam problemas sérios. No caso da rã touro, que é uma rã grande, ela come outros anfíbios, ela come peixe, ela come ovos, ela come aves. Depende da oportunidade, ela está atacando. E se transforma numa praga praticamente incontrolável, tá certo? Esse de baixo é o mexilhão, vocês estão vendo aí a pontinha dele, é o mexilhão dourado. Eu vou falar mais sobre ele depois. Ele não é consumido, também é africano, a origem dele, e ele se espalhou pelo mundo todo. É uma praga gigante que se espalhou pelo mundo. Eu vou comentar um pouco mais com ele quando a gente falar sobre meios de difusão. E o último, não é. Todos os quatro primeiros tem aqui no Brasil, é um problema aqui no Brasil. O outro eu não sei.
é um tipo de um lagostim que foi criado no, no, na Europa para ser mais uma fonte de proteína e acabou se transformando numa praga lá que assim é impressionante. Tudo quanto é lago você tem. Eu visitei há muitos anos atrás a Espanha e Portugal e ele já era praga naquela região, tá certo? Então são espécies não nativas que acabaram reproduzindo. Existe um site muito legal, se vocês querem saber mais sobre espécies exóticas, que é o Instituto Horus. Logo que eu cheguei aqui, lá em 2009, 2010, eu estava preparando essa aula, entrei e encontrei essa notícia do peixe-leão, onde mostrava que alguns indivíduos tinham fugido de um aquário nos Estados Unidos durante um furacão. Ele rompeu e eles foram para o mar. Esse peixe é típico do Pacífico e do Índico e caiu no Atlântico. E esses poucos indivíduos foram reproduzindo e começaram a ocupar. E já estavam descendo a América Central e tudo mais. E eu sempre dizia, ó, vai chegar no Brasil. E dito e feito. Um outro dia, em 2014, eu abri um site, estava lá, peixe-leão encontrado no Brasil. Claro que ele pode ter sido solto aqui também, mas o deslocamento dele mostra perfeitamente de que seria possível que ele já tivesse chegado. Qual é o problema disso? Ele é uma espécie altamente predatória, ele tem uma boca enorme, proporcional ao tamanho dele. Ele não é muito grande, mas ele tem uma boca enorme. É venenoso, tem os espinhos, então causa sérios problemas para pescadores e tudo mais, para mergulhador. E é uma espécie exótica. Tá? Então, hoje, se vocês entrarem, vocês vão encontrar vários outros problemas. Vocês têm o coral, não sei, acho que é coral-sol que se chama, que está ocupando grande parte da costa brasileira. E isso falando assim, né, de animais, tá? A gente fala, por exemplo, javali é um problemão muito sério no Brasil todo, na verdade no mundo todo, mas no Brasil ele já se transformou num problemão e assim por diante. Tem várias espécies que o site fala. Ele é muito mais vinculado à questão vegetal na prática, mas também tem alguns exemplos animais ali legais para vocês poderem ver. E quais são os impactos, então? Isso é muito simples. Vejam, competição interespecífica. Você solta um animal que não existe naquela região e ele vai precisar comer. E ele tem um hábito alimentar. Ele vai comer, vai, com certeza, um recurso que estava sendo utilizado por uma determinada espécie vai ter que ser segmentado para as duas. Como muitas vezes, olha só o que a injustiça do processo. Você solta uma espécie exótica. Ela não tem predador. Então ninguém conhece ela e ninguém sabe muito como predar ela. Então ela é pouco predada. Em compensação, ela começa a consumir alguns itens. Ela se transforma muitas vezes em praga por causa disso. Ela não tem um controlador, mas ela acaba usando parte do recurso. Problema, né? Muitas vezes essas espécies acabam vindo com doenças que não existiam. Tá? Então imaginem assim, você pega um animal, um mamífero, e solta ele numa área que ele não existe. Ele tem várias doenças que vão poder passar para os outros e dizimar a população de outras espécies por causa dessa doença. O próprio processo de predação, como eu falei do peixe-leão, ele pensem que as espécies locais não conhecem quais são aquela espécie como um predador. Então ela vai se aproximar mais. Ela não consegue sequer, muitas vezes, enxergar o predador. Tá? E com isso se transformam em presas fáceis. Tá certo? Vamos falar um pouquinho, para a gente encerrar, de formas de difusão. Como é que acontece a introdução de espécies exóticas? Bom, isso é um processo antigo que vem desde a colonização. A colonização
vejam, quando você tinha portugueses, espanhóis saindo da Europa e indo para outros lugares, pensei assim, os ratos que existiam nos navios, quando atracava, vinham junto. Você tinha, propositadamente, eles traziam, por exemplo, cabras e bodes e soltavam em ilhas que eles iam passando, porque eles queriam que eles sabiam que eles eram muito rústicos, que tinham grande chance de sobreviver e que quando eles voltassem, eles teriam uma população de uma espécie que eles conheciam, que eles gostam de comer. E aí soltavam esses bichos ali. Então, essa foi uma forma já antiga. Hoje em dia, a gente tem toda a parte de agricultura e pecuária. A gente pega coisas do mundo todo, traz para outro país e ela acaba se proliferando. O caso do pinus, por exemplo, o pinus é um problema muito maior do que o eucalipto, porque o sistema de dispersão de sementes do pinus faz com que seja muito difícil de você controlar. Ele voa muito, uma distância muito grande. Enquanto que o eucalipto, a semente normalmente cai muito próximo. Então, há uma difusão, uma dispersão relativamente pequena. O pinus não. O pinus o negócio vai longe. Tá? Então, veja o quanto que isso pode ser mais problemático. Introdução de espécies, por exemplo, aí embaixo tem vamos pensar no caso do jabuti em Galápagos e os próprias cabras que tem lá. Ambos são herbívoros, só que a cabra o jabuti morde a folha, pega o pedaço da folha, come e deixa lá o resto da planta. A cabra não, a cabra pega e vai eliminando, vai transformando tudo num grande deserto de vegetação. É um problema. Ou a simples fato de competição mesmo direta, mesmo que não termine. Então você tem como aí você tem um cavalo e um jabuti, ambos herbívoros competindo por recursos semelhantes, tá certo? Eu falei que ia contar para vocês a história do mexilhão dourado e aqui é que ele entra. A grande difusão, o mexilhão dourado, gente, ele é uma espécie tipicamente de água doce, ele aguenta um pouquinho de água salgada. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um artigo no meu blog que eu publiquei há, sei lá, 20 anos atrás, se bobear, alguma coisa assim, sobre mexilhão dourado, junto com outro pesquisador. Na verdade, ele publicou e eu saí junto. O mexilhão dourado, ele é uma espécie altamente resistente. Qual é o grande problema dele? Alguns dos grandes problemas, até antrópicos. Ele pega quando nós falamos, eu mostrei a imagem de competição por espaço. Lá atrás, na nossa aulinha de competição, tinha uma imagem que eu falei, isso aqui é o mexilhão dourado. Ele ocupa canos, por exemplo, de áreas de usina hidrelétrica, ele ocupa canos de área de alimentação para coleta de água para as pessoas, e ele vai diminuindo a bitola. E não tem o que faz tirar esse bicho do cano. Já tentaram choque, produto químico, fazem miséria, tá? Faz anos que eu não monitoro mais isso, eu não sei como é que está o controle, mas assim, e a larva dele, ela insista e tem uma capacidade de sobreviver sem água durante muito tempo. Então, o que acontece? Vou contar para vocês aqui como é que é a forma de difusão nesse caso. Ele estava lá na África. Aí imagina, sai um navio de um lugar cheio de grãos e vai para a África. Um navio desse, ele não é feito para navegar sem carga. Então, o que acontece? Ele entra, normalmente os portos são internos, então você tem ou água doce ou água salobra. Muitas vezes os portos não são de água salgada, propriamente dito. Ele não é aberto direto para o mar, ele é mais protegido. Então você entra e tem muita água doce. Nesse momento, ele descarrega o navio. E por algum motivo, ele não vai carregar os grãos de novo nesse lugar. Ele tem que ir para um porto a 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Ele não pode sair do porto, ir para o mar e ficar navegando sem carga. O que ele faz? Ele carrega os lastros dele
com água doce. Aí ele saía, ia para um outro porto e chegava lá e acontecia a foto de baixo. Soltava água. Água doce na água doce, a espécie era solta e introduzida muito facilmente. Como vocês podem ver, o tamanho disso é muito grande. Então, assim, ali dentro tem alevinos, tem pequenos peixes, tem uma infinidade, zooplâncton, fitoplâncton, tudo, um monte de coisa. Então, você introduzia muitos animais. E com isso, o mexilhão dourado foi se propagando de porto em porto, aí saía daí, ia para interior, área do interior e assim vai. Bom, agora existe uma regra para se evitar essa introdução de não só do mexilhão, mas de outras espécies, que funciona assim. O barco fica quando ele chega próximo do porto, normalmente eles ficam numa área de mar antes de entrar, para que aguarde o momento certo. Quando eles estão ali, que eles sabem que eles vão entrar, eles liberam a água e só fazem o último trajeto para dentro do porto sem lastro. Essa água é água doce que ele pegou dentro do porto, sendo liberado em água salgada. Pela questão osmótica, ele acaba matando tudo e você acaba e não introduz as espécies. Então isso é uma regra que acontece hoje. Transporte intencional, toda a parte de tráfico de animais, obviamente, então assim, tudo que nós falamos serve diretamente aqui. As pessoas compram, agora essas semanas tem sido muito discutido a questão das cobras, naja e coisa do gênero, que picou o cara, que era de outro lugar, parará. Isso tudo é transporte intencional. Junto com isso vem quando os bichos fogem, quando os bichos atacam, e aí você causa todo esse problema. Manejo inadequado, vejam só. Aqui nós temos 3 fotos. A de cima, normalmente isso aí é muito vinculado à Austrália. A Austrália, ela não tem uma produção, não tem animais tipicamente para proteína animal. Então, o que eles faziam? Eles importavam, por exemplo, lebres, para que isso fosse a fonte de proteína animal no país. O que aconteceu? Obviamente, eles fugiram e se transformaram numa praga. E isso hoje ainda em várias regiões é uma praga, tá? Que dizima a plantação, que dizima outras espécies e assim por diante. Tão bonitinho, né? Mas ele realmente gerou um problema ambiental que se propaga. Isso começou há décadas atrás e se propaga até hoje. Essa foto de baixo é um javali ou um javaporco, não sei. Mas vejam só o tamanho disso e o problema que ele causa. E é impressionante os tamanhos que eles chegam. E ele já está hoje no Brasil, aqui em Minas isso é problema, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente todos os estados, eu não acompanho muito, mas os estados do Sudeste e Sul é um problema sério. Então, parece que, acho que no Centro-Oeste também, dali para cima eu não sei como é que tá, mas tem ocupação, destrói, ataca pessoas, ataca um monte de coisa, acaba com tudo que você planta. É impressionante o estrago que um animal desse faz, tá? E o último é um exemplo de criação de truta. Nós temos aqui, por exemplo, em Itamonte, aqui pertinho, a criação de truta. É um lugar, é uma criação bonita, é um peixe delicioso, só que ele foge. E ele é um peixe muito carnívoro. Então, aonde ele acaba fugindo, ele dizima as outras espécies que tem. E aí acaba gerando um impacto muito grande. Tá certo? Bom, essa é daqui a nossa aulinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. E tchau, minha gente. Até mais.